numa grande empresa como o Grupo Eduardo Queiroz Monteiro e aqui na Rádio Folha, abre-se um espaço como esse. Eu fico muito feliz de ouvi-la e vou falar com você muito durante esse ano sobre política de gênero, sobre cego, sobre instituições, sobre política de inclusão e acessibilidade. Eu agradeço a você pela sua participação, por se dedicar a contribuir com o nosso espaço aqui da Rádio Folha, e deixa você à vontade para os seus esclarecimentos, a sua conclusão aí dos seus pensamentos. Eu é que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, né, compartilhando nas nossas experiências, e me coloco à disposição da rádio e você para o que precisar. Viu? Estamos aqui às ordens para colaborar, para a gente diminuir um pouco, né, desse preconceito, dessa falta de oportunidade para as pessoas com deficiência. E quero ressaltar aí a felicidade de ver uma rádio e um radialista, né, cego, e que realmente se preocupa com as pessoas com deficiência, né, trazer à baila a importância de estar colaborando, de estar divulgando os trabalhos das entidades, o trabalho das pessoas, colegas que também trabalham num segmento, que realmente é possível. É possível da gente sonhar e com uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais inclusiva. Então, só tenho a agradecer, queridos. Obrigado, Luci. Ouvimos a Luci Tertulina Alves de Lima, né? Presidente da ACACE e também de Política de Gênero da ONCB. Um abraço para você. São meio-dia e 42. Vamos para o intervalo comercial? Vamos, Anderson. E aí a gente volta daqui a pouco com a Aliança das Mães e Famílias Raras, que já está aqui no estúdio, Ana Cristina. Um abraço para você. 12h42. Estamos apresentando Resgatando a Cidadania. 96,7 Folha FM. Informação e música de qualidade. Nem sempre as pessoas com deficiência visual precisam de ajuda. Se você encontrar alguém que pareça estar em dificuldade, identifique-se e ofereça a ela seu auxílio. Caso sua ajuda como guia seja aceita, coloque a mão da pessoa no seu cotovelo dobrado ou no ombro. Ela vai acompanhar o movimento do seu corpo. Corredor estreito, coloque o seu braço para trás, de modo que a pessoa cega possa seguir você. Essa é uma dica de convivência que dá dignidade à pessoa com deficiência. A Rádio Folha FM apoia essa ideia. A Rádio Folha FM é a sua melhor companhia. Em casa, no trabalho, no carro, onde você estiver ligado na 96.7. Pelo rádio, celular ou internet, no folhape.com.br. Mais jornalismo, prestação de serviço, entrevistas e mais espaço para você, ouvinte. Rádio Folha FM, informação e música de qualidade. Programa Realidade Paralela, uma visão espírita dos fatos. Todos os sábados a partir de 1h30 da tarde, na Folha FM. Debates, entrevistas, dicas de leitura, filmes e agenda de eventos, além da participação do ouvinte. Realidade Paralela, produzido e apresentado pela ADPE, Associação de Divulgadores do Espiritismo de Pernambuco, na sua Folha FM 96,7. Apoio Cultural. Rediesel, a mais completa distribuidora de peças em Pernambuco. Telefone 2101-5050. Folha FM 96,7. Domingos Fábio, o comunicador que não se esconde da verdade. 12h44 em Recife, Folha FM, o programa Resgatando a Cidadania. Deixa eu agradecer ao nosso amigo, companheiro agora de trabalho, nosso Edivaldo Moraes, pelo incentivo, o nosso J. Ferreira, o Jotinha, aí meu velho, nosso querido J. Batista, Patrícia Breda, Geraldo Moreira, Gesselma Cristina, o nosso Jorge, o Negro Jorge, que também canta, né? Canta, o nosso Jorge, o pessoal do comercial,
os operadores aqui, o nosso Nenel, que faz o programa ao sábado também, o nosso Anderson, que está aqui com a gente, Celso, nosso grande Elias Lourenço, tanta gente boa que nos acolheu aqui. Eu me senti aqui em casa, parecia que eu estava lá na minha casa. Então, essas pessoas têm que ser lembradas por nós, porque realmente a gente se sentiu aqui acolhido. Entrevistas. Hoje, com a Aliança das Mães de Doenças Raras do Estado de Pernambuco, nossa Ana Cristina aqui, que toma conta da parte administrativa, abraçar a nossa Priscila, né, que também é a presidenta lá. E você sabia que o Brasil, a nossa Poliana, né, Poliana é a nossa presidenta lá. O Brasil tem 13 milhões de pessoas com algum tipo de doença rara, só no estado de Pernambuco, 532 mil, mais de 8 mil patologias no Brasil, e esse público ainda continua pouco visto. Então é por esta e por outras que nós trouxemos aqui a nossa Ana Cristina para falar um pouco sobre as doenças raras. Dia 28 de fevereiro foi o dia dedicado à luta das doenças raras, e por isso que nós estreamos o programa Resgatando a Cidadania, trazendo esse tema ainda tão desconhecido da maioria das pessoas. Boa tarde, Ana Cristina. Boa tarde, Sávio. Muito obrigada pelo convite, né, feito à Aliança de Mães e Famílias Raras. A nossa luta é incessante, né, em defesa das pessoas com doenças raras e, consequentemente, as pessoas com deficiência, sendo que 70% dessas pessoas com doenças raras possuem algum tipo de deficiência. Você está acompanhada de uma colega também lá da Aliança, a nossa... Cássia. Isso, e Tudo do bem, Benjamin, Cássia? que também veio. E o Benjamin é seu filho, tem 3 aninhos, tem uma doença rara também. Isso. Ô, Ana, como é que a Aliança tem conseguido adentrar nas políticas públicas? Eu estava lendo aqui uma lei que é da vereadora Michele Collin, que institui o atendimento no município de Recife, mas assim, o município de Recife é Recife, e os outros municípios, o Estado, o Brasil, como é que tem sido trabalhar essas políticas públicas, quais as carências, o que é que tem avançado para esse grande número de pessoas, que são 13 milhões no Brasil? Olha, Sávio, a AMAR, ela tem um papel de destaque muito importante aí nessa luta, né, atrás de políticas públicas, pessoa com doenças raras e com deficiência também, né. A AMAR fez recentemente, né, um projeto de lei, né, que é instituir a criação de um centro de referência em doenças raras. Inclusive, foi um projeto de lei que foi aprovado e já está em construção, né, implantação, na verdade, esse centro de referência em doenças raras. Então, a AMAR, ela, além de assistir essas famílias, que são 420 famílias cadastradas e assistidas na AMAR, com diversas patologias raras, ela também trabalha com a implementação, com a criação de leis, né, para tratar sobre essas doenças raras. Certo. Deixa eu abraçar a equipe da vereadora Michele e a equipe do prefeito Geraldo Júlio, porque não adianta o legislativo fazer a lei e não ter a assinatura, a sanção do executivo. E o prefeito Geraldo Júlio, de Recife, ele sancionou o texto na íntegra. Então isso é muito bom, porque nota-se que o gestor público está entendendo esta necessidade. Eu gostaria de lembrar para os ouvintes que ele pode participar pelo telefone, fazer perguntas, fazer seus questionamentos. O telefone aqui da Rádio Folha, o nosso querido Anderson vai colocar para você. É esse daqui. Ligue e participe! 34250910. 34250910. Folha FM. Então, Ana, quer dizer que esse segmento, ele ainda é pouco visto, né? Quando você chega para o tratamento, como é que é recebido pelas equipes, dentro dos hospitais, nos centros de terapia, fisioterapia, onde que você vai com uma pessoa com doença rara, como é que essas pessoas são recebidas? Porque as pessoas com deficiência são recebidas ainda com muito preconceito, né? Sávio, como você abordou, nós somos 13 milhões no Brasil, né, e mais de 500 mil no estado de Pernambuco. E aí, a gente
se pergunta onde é que estão essas pessoas com doenças raras. 50% das pessoas com doenças raras, de 50%, 20% dessas pessoas com doenças raras, elas são crianças, né? E aí, corrigindo a informação, né? 50% dessas pessoas com doenças raras, elas são crianças. Tem algum tipo de deficiência. Isso. E 20% dessas crianças, elas morrem até 2 anos de idade. Nossa, 20%? 20% delas morrem até os 2 anos de idade, por deficiência no diagnóstico, por deficiência na assistência a essas crianças, porque nós não temos uma política pública para tratar dessas doenças raras. Essas doenças raras, elas não são inseridas no meio acadêmico, né, da saúde. Então, você tem uma dificuldade de diagnóstico. Para você ter uma ideia, e o ouvinte ter uma ideia, a gente demora até 10 anos para ter um diagnóstico de doenças raras. E daí você já imagina, se você não tem um diagnóstico, você não tem, você não segue um protocolo, você não tem um conhecimento de como tratar essas doenças raras. Então, por isso que essas crianças falecem até os 2 anos de idade, né? Certo. Aí eu tenho retinose pigmentar, que é um problema da visão que não tem ainda um avanço, tem estudo e tal. Eu tenho uma doença rara, é porque ela tem poucas ou é porque ela não tem ainda um diagnóstico, não tem ainda uma cura? Como é que se caracteriza a doença rara? Você caracteriza uma doença rara quando ela tem uma proporção de incidência menor para uma quantitativo de habitantes. Um exemplo, se eu tenho um caso a cada 100 mil habitantes, a cada 100 mil indivíduos nascidos, uma pessoa tem esse tipo de patologia. Então, se classifica a doença rara utilizando esse parâmetro. E você me fez uma pergunta anterior, como é essa questão da assistência, né, essas pessoas com doenças raras. Então, a gente tem, a AMAR tem brigado muito com o poder público e também com a parte da assistência, para conhecimento dessas doenças raras, melhorar essa assistência. Além de você lidar com a questão do preconceito, porque existe o preconceito profissional, além da sociedade como um todo, a gente tem essa deficiência no atendimento. Né? Por quê? Porque esses profissionais não se capacitam, porque, de uma forma geral, você olha a pessoa com deficiência, com uma doença rara, com mais um trabalho, mais algo trabalhoso, certo? Então, você ainda luta muito com essa questão desse preconceito e essa falta de assistência, porque a gente tem, todo ano, a gente tem uns seminários raros, que a gente chama todos os profissionais fora do estado de Pernambuco, e de Pernambuco também, e a gente tem uma adesão muito baixa dos profissionais. 3425-0910, esse é o nosso telefone, você pode ligar e participar, fazer seus questionamentos, suas observações, perguntar aqui a Ana Cristina sobre as doenças raras. Mas, Ana, eu tive no movimento, dia 28, lá na Praça do Derby, inclusive fiz um vídeo para o Facebook do Líderes da Inclusão, que é um grupo que trabalha a questão da inclusão no Brasil todo, que tem o Tiago lá em Mossoró, tem o aqui em Recife, tem a Marali no Ceará, tem o Joventini, a Juliana na Bahia e a Ida no Rio de Janeiro. Eu vi que lá no movimento tinha muitas pessoas da aliança, tinha pessoas, mas não tinha um grande público, não tinha uma ação que envolvesse a sociedade. Como chegar? Como a gente pode fazer? Eu sei que um programa como esse, um espaço como esse, é uma das vertentes, mas como é que a aliança tem trabalhado para que a sociedade esteja realmente informada e nos apoie? Porque, na verdade, sem a sociedade, a gente não consegue convencer as políticas públicas. A AMAR trabalha muito com a divulgação, né, nas páginas sociais, Facebook e Instagram da AMAR, além de que a gente também faz campanhas de panfletagem nos sinais com panfletos explicando o que é uma doença rara, os nossos contatos, para que a gente possa divulgar isso para a sociedade. Porque a sociedade ela precisa conhecer que existem essas pessoas com doenças raras. Por que as doenças raras elas são poucos conhecidas? Porque a doença rara ela é um recorte das pessoas com deficiência. E por ser raro, quando você fala que você tem 13 milhões, não é 13 milhões de uma patologia só. Né? São 13 milhões que tantos por cento de cri do chá, tantos de síndrome de Dunning-Walker, de West, de Rett e assim sucessivamente. Então, não é um coletivo único de uma patologia só, são várias patologias aglomeradas nesses 13 milhões. Deixa eu abraçar a Juliana e
Juliane e Liliane, minhas duas sobrinhas, e meu cunhado Josué, que está nos ouvindo nesse momento também. Vamos dar uma pausinha aqui, a nossa querida Ana Lúcia, que a gente vem com informações direto da redação com o Denis. Boa tarde, Sávio. Boa tarde a todos os ouvintes da Folha. Pernambuco perde um dos maiores nomes da construção civil do Estado. Morreu na madrugada de hoje o empresário Antenor Lino, aos 72 anos. Ainda não há maiores detalhes da causa da morte. O velório está acontecendo no Morada da Paz e o sepultamento está previsto para as 17 horas. Antenor Lino, Sávio, que inclusive utilizava a cadeira de rodas. Eu tive o prazer de entrevistá-lo várias vezes e ele morreu na madrugada de hoje. Pernambuco perde um dos maiores nomes da construção civil. Ok, Denis, qualquer momento ele volta trazendo mais informações para a gente direto da redação, esse grande parceiro, grande amigo também, o Denis. Ana, o Fábio Monção da Silva, da Boa Vista, está perguntando, em Pernambuco, como está sendo tratada a microcefalia? A Aliança também entra na questão da microcefalia, né? Isso. Vamos aproveitar a audiência do programa e fazer algumas correções, né, para a sociedade. O termo que a gente utiliza é síndrome congênita do Zika vírus, porque a microcefalia ela só é uma das consequências da síndrome, tá? Repete. Isso, então... O nome é um tanto quanto... Porque extenso, a microcefalia, né, virou o popular, né? Isso, mas é bom que a sociedade como um todo, né, se acostume com a terminologia que é síndrome congênita do Zika vírus, porque a microcefalia ela só é uma consequência, uma das, né, consequências da síndrome. Certo. Então, respondendo aí a pergunta do nosso ouvinte... Fábio Monção. Do Fábio, a AMA, ela atende 120 crianças, assiste 120 crianças da síndrome congênita do Zika vírus, né? E também faz toda essa parte aí assistencial, né? Tanto assistencial quanto tem terapias. Então, dá um suporte para essas famílias, para que essas famílias tenham voz, né? E vez e que a sociedade possa ter empatia, né? Não somente da síndrome congênita, porque a síndrome congênita do Zika vírus, ela é uma doença rara, né? Então, ela não é uma doença à parte. Ela está dentro desses 13 milhões aí de doenças raras, certo? Então, a gente faz essa parte da assistência, a parte política. Quando eu me refiro, estou me referindo à questão de projetos de lei, também abrange todas as patologias e a microcefalia está incluída. E onde se trata a microcefalia, eu estou voltando aqui para a microcefalia, mas assim, aonde a gente vai, quais os atendimentos? Eu sei que o IMIP tem um trabalho muito bom. Como é que está isso no estado de Pernambuco, do ponto de vista de assistência à saúde mesmo? Olha, até essas crianças da síndrome congênita, elas já estão com mais de 2 anos, né? Então, até os 2 anos... essas crianças tiveram uma assistência, né, pelo poder público de forma efetiva. Infelizmente, a gente está tendo alguns problemas com a parte de assistência mesmo para essas crianças, porque está se deixando a desejar em relação à assistência. Inclusive, a gente teve uma entrevista do ministro da Saúde falando isso, né? Então, a gente tem o IMIP, que faz essa parte assistencial, consultas, a gente tem a ACD, que também dá essa assistência, a gente tem a AMA, que tem a parte de fisioterapias também, que faz essa assistência, o Hospital das Clínicas. Então, dependendo do que seja a reabilitação, se é fisioterapia, fonoaudióloga, tem esses centros que eu já falei. Né? Isso. Ana, que peninha, Ana. O que é bom dura pouco, mas hoje é apenas a estreia e todos os sábados vamos ter esse compromisso. Você vai voltar aqui. Nosso tempo acabou, mas assim, eu gostaria de agradecer mesmo, de coração, a sua vinda, um dia de sábado, na hora do almoço, né? E dizer para você que as portas estarão abertas, tanto do programa Resgate da Cidadania, como da Folha FM, para que vocês possam divulgar. Muito obrigado para você, para a companheira aqui que veio com você, e o Benjamin. A AMAR agradece a oportunidade, contem com a gente sempre para esclarecer e construirmos juntos uma política pública para essas pessoas com doenças raras. O resgate da cidadania só acontecerá de fato quando as necessidades de muitos sobrepujarem as necessidades de alguns. É com esse pensamento que a gente se despede por hoje.
reafirmando o compromisso de voltar sábado e agradecendo a todos vocês, ouvintes, e a Rádio Folha FM e toda a sua equipe, registrando aqui a assistência de estúdio com a nossa querida Adriana, a recepção, as meninas da recepção, e aqui com o nosso querido Anderson Ricardo, que me deu essa assistência, e essa parceria está firmada. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Sem olhar do lado, já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima aí, pessoal, a terceira parte do programa. E a gente vai, na medida do possível, colocar outros programas aqui. Espero que vocês gostem e divulguem. Nos ajuda a divulgar essa política de inclusão. Então, estamos aqui, é claro que eu gravei aqui externo. Eu não estou no estúdio, porque esse programa foi em março de 2018. Mas estamos aqui trazendo um pouco para deixar aqui na história no YouTube. Então, divulgue, nos ajuda a levar mais longe essa política de inclusão. Por favor. Um abraço para você e obrigado. Você acompanhou Resgatando a Cidadania, o espaço no rádio da pessoa com deficiência. Apresentação Domingos Sávio. Folha FM 96,7. Informação e música de qualidade. Café Pretinho, o barato que é bom, informa a hora certa. Numa grande